de manhã é mais um dia para trabalhar com energia. A emoção que contagia. Rádio Zango 8000 é a sintonia certa. De cabina ao comene, para os quatro cantos do mundo, é curtir e sentir a nossa rádio digital. De cabina ao comene, para os quatro cantos do mundo, é curtir e sentir a nossa rádio digital. Rádio Zango 8000 é a nossa rádio. Ai, 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 ai. Rádio Zango 8000. Ora viva, boa noite, grupo. Boa noite. Boa noite. Como é que é? Conseguem ouvir-me perfeitamente? Boa noite. Perfeitamente. Eu consigo ouvir bem. Boa. Olha, vou fazer aqui a introdução agora, para os ouvintes. Estamos a ser acompanhados a partir do Facebook da Rádio 8000 e também a partir do site www.radiozango8000.com. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate. Hoje é um dia especial, né, em Moçambique, o Dia dos Novos Heróis, e a Zagaia é um destaque para celebrar este dia que é importante para a juventude moçambicana. Temos convidados aqui no painel. Para si que está a ouvir a partir do Facebook, seja bem-vindo ou bem-vinda à página da Rádio Zango 8000, e para si que está a ouvir a partir do nosso site www.radiozango8000.com, também seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa conversa. Está aqui no debate artistas que tem muito a falar sobre a pessoa de Azagaia. De Angola temos o nosso mano Simon Júnior, ele que é o presidente da Associação da Comunidade Hip Hop, é radialista e também é ativista e é rapper. Simon, seja bem-vindo à Rádio Zango 8000. Muito boa noite, família. Obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte dessa homenagem parecida ao nosso irmão, que Deus o tenha, Mano Zagaia. Boa. De Moçambique temos para representar o mês da mulher, né? Temos a Carla Rapdiva, Carla que é rapper e também faz parte aqui da Rádio Zango 8000, a nossa representante em Moçambique. Carla, seja bem-vinda à Rádio Zango 8000, à tua casa. Boa noite ao painel. Boa noite aos ouvintes, Maputo, Angola, Moçambique, Angola. Eu sou Carla, sou rapper. Obrigada pelo convite. Vamos a isso. Boa. Do Bloco 4, a representar o Bloco 4, temos o rapper Snake Brava, que também é ativista do movimento. Ele também vai falar um pouco aquilo que tem de base, né, sobre a Azagaia e sobre o que Moçambique está a viver, porque de certa forma o rap e o hip hop de intervenção é um estilo que liberta, e as pessoas, a música de Azagaia libertou a juventude moçambicana. Snake Brava, seja bem-vindo à Rádio Zango 8000 mais uma vez. Boa noite Moçambique, boa noite Angola e boa noite mundo. Meu nome é Snake Brava, é sempre um prazer fazer parte do vosso programa. Eu sinto-me bastante honrado por ter sido convidado para falar de uma lenda
que nem a Zagaia, né? Então é mesmo de agradecer pelo convite e vamos a isso. Boa, boa. Também temos P Underground, ele que é radialista, ele que é rapper, é ativista, é produtor e também é promotor musical. P Underground já esteve cá faz tempo, mas estamos no novo ano para dar nova energia. P Underground, seja bem-vindo à Rádio Zang 8000. Boa noite e muito obrigado pelo invite. Para falar de um grande rapper moçambicano e um dos melhores rappers que existiram no mundo. E cumprimento também os irmãos que vão fazer parte deste pequeno debate, desta pequena conversa. E vamos nessa. E seja bem-vindo ao novo ano, seja um ano de sucesso para todos e de muitas alegrias. Né? Boa, boa. A Zagaia, de certa forma, é um rapper que deixou a sua marca, deixou o seu legado, e o legado é passar a mensagem de libertação. A Zagaia, que é hoje, hoje foi coroado também na elite dos novos heróis de Moçambique. Eu vou começar pela Carla. Carla, quando é que conheceu o Azagaia? Já teve algum impacto, algum contacto com a Azagaia? E como é que foi viver enquanto com o legado do Azagaia? Olha, eu conheci o Azagaia, foi por aí nos anos 2000. Primeiramente, eu não sabia que ele era meu vizinho. Nós crescemos no mesmo bairro, na cidade de Maputo, um bairro chamado Bairro Central. E eu recordo que em 2000 havia um concurso de hip-hop, então tinha lá categoria de grupos individuais. Foi lá que eu conheci o Azagaia, porque ele tinha um grupo que todos conhecemos, que é o Dinastia Banto, que ele fazia uma dupla com o Escudo, que todos conhecemos, e nós fomos lá para concorrer. Eu tinha um grupo meu com 4 amigas e eles tinham um grupo deles e estávamos a concorrer. Aquele concurso era aos domingos, todos os domingos nós íamos para lá. Aquilo era uma espécie de freestyle, porque nós repávamos instrumentais de fora, usávamos instrumentais americanas para repar. Então, felizmente, nós ganhamos o concurso, o meu grupo ganhou, o grupo do Azagaia foi em segundo lugar. E depois fomos nos conhecendo, fomos conversando mais e descobrimos que somos vizinhos. Eu recordo-me que já estive em casa dele com as minhas amigas por 2 vezes. E também porque o Escudo, o colega dele da clique deles, né? O Escudo era amigo do meu irmão mais velho, então o Escudo frequentava muito a minha casa. Então, uma das vezes, ele apareceu lá com ele e fiquei tipo, uau, afinal conheço meu irmão e tal. Então, nossa amizade foi se fortificando cada vez mais. Havia muitos eventos na altura, todos os finais de semana tínhamos eventos de hip-hop e ele sempre estava lá. Então, fomos nos conhecendo mais, fomos conversando mais. Não chegamos a gravar nenhum projeto porque depois eu me ausentei do movimento porque fui estudar fora e quando voltei ele já estava muito avançado. Mas estando fora eu sempre acompanhei a carreira dele, a trajetória dele, através das rádios, das televisões, porque ele depois ficou um músico muito conhecido por causa das músicas dele, de intervenção social. E quando regressei, nos reencontramos, foi por aí em 2022, num show que ele foi atuar. Eu vi lá o cartaz, mandei-lhe uma mensagem e ele convidou-me para que eu fosse ver o show. Foi o primeiro show que eu fui ver depois de ter ficado muitos anos sem frequentar show de hip-hop. Então, foi quando depois, mais tarde, nós até já estávamos com um plano de gravar juntos, porque depois voltei a repar e ele disse para mim
Eu primeiro quero ouvir as tuas músicas, eu quero ouvir as tuas letras, eu quero ouvir o que tu escreves para ver se mereces gravar comigo ou não. Foi quando ele escutou a música que eu fiz com o Dom. Ele, por acaso, disse que ele era muito fã do Dom. Ele escutou a música, gostou, já tínhamos traçado um plano para fazermos algo juntos. Foi quando depois recebemos essa triste notícia, que infelizmente todos nós sabemos. Poxa, fiquei tão triste porque era a realização de um sonho, porque alguém que eu conheço desde os meus 18 anos, começamos praticamente juntos nesta estrada do hip hop. Não pudemos gravar algo juntos, mas ele está sempre nos nossos corações. Para mim é como se ele ainda cá estivesse. É isso, é mais ou menos essa história, a trajetória que eu tive, né? Conhecendo o Azagaia. Boa, vamos agora aqui mais em Angola. Mano Simon. Alô? Certo, conseguimos ouvir-te, conseguimos ouvir-te. Sim, sim. Chacuiza. Boa. Alô? Consegue? Consigo ouvir, o microfone estava desligado. Eu estava a dizer. Estava eu a dizer que agora vamos ouvir o Simon. Como está mais aqui de Angola, vamos intercalar. Vamos ouvir agora o Simon. Simon, quando é que começaste a ouvir o Azagaia? Como é que foi o primeiro contacto com a musicalidade e o legado do Azagaia? Boa noite, família. Olha, eu gostaria que desse um espaço. Eu estou num barulho, mas eu vou acompanhar aqui as entrevistas, só para não criarmos aqui a inferência na minha vida. Então, eu gostaria que você se aproximasse e eu depois, quando ver o momento certo, vou dar um toque para entrar, por favor. Sem crise. Snake Brava, quando é que começaste a ouvir o Azagaia? Quando é que começaste a consumir o Azagaia? E o que é que aprendeste com o Azagaia? Eu conheço o Azagaia como tipo escutar, né, as músicas dele. Ele ainda fazia parte da dinastia Bantu, que era uma dupla dele, se não me engano, Azagaia e Escudo. Então, naqueles tempos, já não me recordo exatamente o ano, mas por aí 99, 2000, se não me falha a memória. Então, o Azagaia e o Escudo tínhamos algo assim em comum, tanto que na vez que eu de estar com a Azagaia, pessoalmente, eu conversei com ele sobre isso. O Azagaia tinha como ídolo Method Man. Para quem conheceu Dinastia Bantu naquele tempo, os dois rapavam tipo Method Man mesmo, com aquele flow. Aquele flow de Method Man. Para mim, Method Man até hoje é o melhor rapper vivo. Então, tínhamos já essa coisa em comum. Mas o que é que acontece? Eu escutei a dupla, né, como escutei outras duplas do Rap Moz, mas onde o Azagaia roubou de verdade a minha atenção foi na música que ele participou, eles participaram de Dinastia Bantu, do álbum da G-Pro. Do álbum da G-Pro, o título é Interesseiras. O Azagaia teve uns foi um remix, versos, né? Que acho que é todo um remix. rapper moçambicano assim? Acho que foi um remix. O remix? Não. Talvez esteja a confundir com uma outra música. Talvez esteja a confundir com outra música, mas essa música parece que não era remix, era mesmo uma música que a G-Pro convidou de Dinastia Bantu para falar de interesseiras. Rapa Duas Caras, rapa o Stupid Man, que é sem paus, rapa Será que Escudo, rapa Azagaia. Ei, damas não tenho noção.
Não, 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 não. É interesseira, Dinheiro, sim. é Não, só. não, não, Não? não, não. Essa é anti-chula. Ah, yeah, certo, certo, certo. Esse é anti-chula Exatamente. e Yeah. é uma música mais recente. A música que eu estou a dizer é uma que ele. Eu conheci uma Suzette numa gala Jet Set, quando é discreta, mano, moleque, perguntei o que é que bebe, uma coisa assim. Então, depois é quando a Zagaia muda, né? Eu acho que a Zagaia encontrou-se, porque houve aí bocas a dizerem que pá, a Zagaia está parecido com o Valete, não sei o quê. Há quem dizia até que não, o Valete é que está a usar o flow da Zagaia, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando a Zagaia começou a dedicar-se a fazer música exclusivamente de intervenção social e com críticas diretas ao regime que existe até hoje, a tentar abrir os olhos de nós como povo, nós como moçambicanos, ele acabou se tornando o melhor rapper não só de Moçambique, mas acho eu, né, em todo canto que se fala português, o nome da Zagaia tem um grande peso. Então, é uma verdadeira lenda do hip hop, do hip hop em português, né? Posso assim dizer, para não falar de Palopes, CPLP, não sei o quê. Então foi assim, e felizmente eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente uma vez que nos encontramos no mercado de Estrela. Tem um mercado aqui em Maputo de Estrela que vendem de tudo. Eu tenho um amigo que diz que a única coisa que falta vender em Estrela é helicóptero, porque o vendem lá, é um mercado negro. O maior mercado negro que tu podes imaginar. Então, estive com ele lá, pessoalmente, e por coincidência íamos para o mesmo lugar, para Chaya Records, que é um estúdio que fica, acho que a 1 quilômetro do Mercado de Estrela, se não me engano. Então fomos juntos a andar. O Azagaia era um poço de humildade. Yeah, era um poço de humildade, ele te deixava super à vontade, pá. Quando ele visse que tu estás assim um pouco nervoso, porque não é fácil estar com um Um homem superstar, daqueles yeah. e tu não estás nervoso. Ele conseguia te fazer rir, descontrair. Era um super ser humano. Eu não tive a oportunidade de estar muitas vezes com a Zagaia pessoalmente, mas das 2 vezes que eu posso dizer uma, né? Porque esse dia foi o dia que mais interagimos. A segunda vez foi também de nos encontrarmos num estúdio, mas não conversamos tanto assim, só cumprimentámos-nos e tal. Ele cumprimentou-me como se me conhecesse já há muitos anos. Então, é essa coisa que o Azagaia tinha. Ele era um super ser humano, não tinha aquela coisa que muitos artistas do nível dele poderiam ter de arrogância, criar um trono, não sei o que, não. O Azagaia era mesmo muito humano. Ele era muito humano. Então, foi assim, essa foi a minha experiência com o Mano Asa, sem imaginar que um dia haveria eu de estar a cantar, repar uma música, dedicar a ele e falar dele nas músicas. É, é mais ou menos isso, mano. É mais ou menos isso. Boa, que testemunho. P Underground é rapper, é produtor, é radialista e também é promotor. Com certeza que estas todas valências no movimento aproximaram-te com a Zagaia e com certeza que já trabalhou algumas vezes com a Zagaia. P Underground. Yes. Faltou dizer que sou o CEO da Tumba Sound. Tumba Sound, ok, o CEO da Tumba Sound, faltou isso, enfatizar e já fizemos aqui a nossa correção automática. Yeah. Eba.
falar da Zagaia é uma coisa tão emocionante e, acima de tudo, em algum momento eu acho que a dimensão em que ele nos últimos tempos se transformou ou se chegou, em algum momento até sinto que nós não somos as pessoas mais indicadas para falar daquilo que foi a figura dele. Mas ok, tentando partilhar a história da Zagaia, eu particularmente conhecia ele da mesma forma como os outros explicaram que conheceram ele, através de um grupo de música denominado Dinastia Banto, por aí ano 2000, e ouvíamos as músicas dele, era Caricatura Hip Hop, uma das músicas que mais lançou o grupo deles, Dinastia Banto. No ano de 2002, eu lembro-me que ele e o colega dele, que era o Escudo, foram bater o meu portão a pedir para que eu produzisse uma música para eles. Entramos no estúdio da Tumba Sound, eles não tinham um tema, eu dei o tema a eles, que era um tema que falava de drogas. E o título da música era Viagem Sem Volta. Confesso que eu já vinha trabalhando com vários músicos de renome do hip-hop a nível de Moçambique, mas com ele foi o rapper que eu mais trabalhei. Porque as minhas produções, normalmente eu produzia as mesmas sozinho e aparecia um artista, eu dava o tema, escrevia as músicas e eles gravavam em cima do beat e terminava assim, eu misturava as músicas e dava a eles para irem as suas vidas. Mas com as Zagaia tudo foi completamente diferente. Eu produzi o beat, depois começamos com a lenga-lenga dos acertos, porque ele era tão perfeccionista naquilo que ele fazia, no entanto que arte. E recordo-me que essa música começamos a gravar, eram 9 horas. Aquilo eram 9 horas de um sábado. E só terminamos de gravar a música, por aí eram quase 22 horas. Porque tínhamos que terminar a música, porque eles tinham que apanhar o último machibombo para voltarem para a cidade. Porque eu vivo a 11 quilômetros da cidade de Maputo. E a música foi tão perfeita e que passou tantas vezes num programa, era o Hip Hop Time, que era o programa que um artista na altura, quando passasse a sua música, ele sentia-se rapper. Se não passasse a música nesse programa, quase que o artista não se sentia rapper. E a música passou várias vezes e foi uma música que na altura, como se diz na gíria, bateu. Lá para frente, ele foi fazendo a carreira dele. Houve uma altura que saiu do estilo rapper underground, entrou para o estilo mais comercial, que é a altura em que ele gravou a música que fizeram referência aqui, que falava acho que tinha a ver com mulas, uma história assim de gênero. E depois passou por um grupo de rap denominado Cotonete Record e por aí fora. Onde volto a reencontrar novamente o Zagaia? Eu volto a reencontrar novamente o Zagaia porque muita gente não sabe. O Zagaia, o novo Zagaia, aquela Zagaia que ficou conhecido como uma pessoa que enfrenta o regime com letras contundentes e fala aquelas coisas que muita gente não, ou que o governo, nesse caso, o posto que dirige o país, não querem ouvir, ou não gostavam de ouvir, ou não gostam de ouvir. A inspiração dele foi um rapper que era do meu grupo, denominado Chigono, que foi o primeiro rapper com as letras mais contundentes que eu já vi aqui no rap moçambicano. E ele onde é que inspira-se no Chigono? Inspira-se no Chigono num show
que aconteceu no Franco Moçambicano, num espetáculo que havia de lançamento, ou que é de um álbum que foi gravado pela Candonga, denominado Atenção de Homenagem. O Shigono foi o convidado do show. E nessa altura havia do campo que esteve ligado lá ao filho do antigo presidente, o partido Nimpine, onde ficaram presas muitas pessoas, como Nunes Tatar e por aí fora. E o Shigono já falava dessas questões aí, em que dizia que o Carlos Cardoso encruzilhou o presidente da República. Quer dizer, eram letras tão contundentes e para ouvir aquilo naquela altura não era fácil. E lembro-me, nesta altura, meu pai era um funcionário da Segurança do Estado, aqui em Moçambique nós chamamos de CISE. Quando eu estivesse a ouvir essas músicas na minha casa, o meu pai dizia que eu não quero ouvir essas músicas aqui na minha casa, senão tu vais ter problemas comigo. Quer dizer, mesmo a masterizar a música, eu tinha que masterizar com headphones, porque não podiam tocar as músicas. É onde o Azagaia apanha inspiração e grava músicas Mentiras da Verdade. E a música Mentiras da Verdade, na vida real, era uma experiência de um novo Azagaia. E o próprio Azagaia nem tinha noção de que aquela música ia fazer um boom para a imagem dele. E quando ele acabava de gravar aquela música, eu recordo-me que ele, sempre que tivesse eventos, vinha para Tumba Sound, que era para pedir emprestado as roupas que o Shigono usava nos espetáculos dele. Porque o Shigono tinha uma indumentária só dele e ele ia para a Tumba Sound sempre a pedir emprestado aquelas roupas. É para pedir emprestado aquelas roupas que o Shigono usou. Nós, alguma vez, emprestávamos, outras vezes, quando não tivéssemos disponibilidade para emprestar, não emprestava. E passou algum tempo, ele deu boom com as Mentiras da Verdade, foi aquela Zagaia, foi lançando aquelas músicas, lançou o álbum, e é aquela história que todo mundo conhece. Passado algum tempo, volto a me reencontrar com ele, quando ele precisava de gravar uma música. Aliás, ele tinha um plano de gravar, eram 6 músicas, mas as 6 músicas ele dizia que não queria músicas, não queria um rap igual àquele rap que existe na praça. Ele queria outro tipo de rap, com outro tipo de batidas. Ele procura-me, que era para fazer a produção dessa música. Recordo-me que produzi para ele 6 músicas. Uma das músicas que produzi para ele foi a última música que ele gravou ainda em vida. Que é uma música que ele faz com Flash. A música tem como título Hospitaleiros, que também é uma música que não foge à regra daquilo que ele era. E no dia em que ele perdeu a vida, é engraçado que nós ficamos a falar durante 1h19. No mesmo dia, no dia que ele perdeu a vida. Certo. No dia que ele perdeu a vida, porque nós tínhamos ter 2 espetáculos juntamente com ele, e eu havia lhe convidado para participar. Um era para acontecer na cidade da Beira e o outro era para acontecer no auditório municipal aqui em Maputo. E a base da nossa conversa naquele dia era o facto do show acontecer no auditório municipal. E ele temia que nós fôssemos sabotados no próprio show, porque o auditório municipal é propriedade, é um local que é da propriedade do Estado. E ele dizia para mim, Pi, eles vão sabotar o nosso show. Eu dizia nada. Ele dizia, e outra coisa, Pi, no show eu não quero que apareçam esses governantes, porque nessa altura também estamos numa fase quase de campanha. Era um show que vinha um rapper brasileiro que representa o Tank Clan no Brasil.
Ele dizia para mim, dizia, e no show, por favor, não meta políticos aí. Não meta políticos no show. E foi naquele dia que eu me apercebi que ele era profeta, era de uma outra dimensão. Tudo o que ele previa no tal show que nós organizamos no auditório municipal aconteceu exatamente aquilo que ele previa. Puseram um sabotagem. político. Puseram um político no show e Exatamente. aconteceu Não. alguma sabotagem. Não puseram político, mas criaram todas as condições para que o show não acontecesse. No tal auditório tinha uma aparelhagem do auditório. Naquele dia eles tiraram a aparelhagem do auditório, cortaram a energia do auditório, deixaram o auditório sem condições para realizar o evento. Mas como nós somos pessoas de muita força, não há nada que nos para, conseguimos improvisar uma coisa e o show aconteceu. Agora, essa é a vertente artística em que eu conheci o Azagaia. Mas o Azagaia, na minha opinião, é uma pessoa tão grande, tão grande, tão grande, e conseguiu despertar os moçambicanos e conseguiu despertar toda a lusofonia e conseguiu despertar alguns outros países que não são da lusofonia. Boa. O cenário em que o Moçambique vive atualmente é fruto do Azagaia. Se nós formos a ver as atitudes do Venâncio Mondlane, por exemplo, que é o político que está em voga a nível do nosso país agora, é fruto do trabalho feito por Azagaia. E onde é que o Venâncio Mondlane percebeu que devia fazer o aproveitamento da figura do Azagaia? No dia do funeral do Azagaia. Foi a partir daquele dia que ele fez o aproveitamento político da grandeza do Azagaia e se inspirou no Azagaia e está a dar, e as coisas estão a acontecer da forma como estão a acontecer. Ok. Agora vamos falar um pouco... Porque no dia... Certo. Sim. Pode dar sequência, Mara. Não. Pode. Vamos falar um pouco sobre o legado do Azagaia. De certa forma, o Azagaia despertou até crianças. Até crianças conseguem dizer povo no poder. Mesmo cá em Angola, a juventude revê-se na figura e imagem do Azagaia. Esta é uma pergunta para todos, né? Quem estiver disponível vai responder. O que é que aprendeu com as músicas do Azagaia, com a filosofia do Azagaia? É assim, eu vou ser o primeiro a falar. O meu telefone só ficou com 2% de carga. Boa. Então, eu, por mim, exatamente, sei que aprendi alguma coisa com o Azagaia, estaria a não falar a verdade. Porque, no fundo, tudo o que o Azagaia falava, eu já sabia, por ser um rapper de intervenção social. A única coisa que eu admirava nele era a frontalidade, o ser frontal. Isso é uma coisa que eu até hoje admiro, e eu gostava que todos os moçambicanos e todos os rappers tivessem a inspiração dele para fazer a sua arte. Mas para que não fique algo... Eu não fico com uma sessão de notícia que eu queria dizer. Eu só vou dizer a seguinte coisa, que o Azagaia é um fenômeno mundial. Se o Moçambique hoje está assim, com manifestações, muita gente sai à rua para manifestar os seus direitos, é fruto da existência do Azagaia aqui em Moçambique. E que a inspiração do Venâncio Mondlane vem do Azagaia. Então, quer dizer, mesmo depois dele ter ido embora, nós ainda continuamos a fazer aquilo que ele sempre dizia, era o nosso combinado, algo de gênero. Então, a Azagaia não é uma figura pequena, é uma pessoa que influenciou todas as classes sociais a nível do nosso país. Então, infelizmente, o meu telefone está a ficar sem carga.
Fica Boa. com 1% e já vai desligar agora. Uma Mas mensagem, eu uma queria mensagem final. deixar. A mensagem final é que se multipliquem mais as agaias pelo mundo fora e que apareçam mais pessoas com a mesma atitude igual a da Zagaia. Só assim é que nós vamos viver dentro de uma verdade. Não podemos ter pessoas que vê a injustiça e se curvam perante a injustiça. Temos que ter pessoas que sempre lutam em prol da verdade. É só para mim, mensagem. Boa. Simon, desliga só o microfone, Simon. Boa, mano. Valeu pela tua presença. Contamos contigo na. Opa, mano, o mano já se foi a carga no telefone, mas deixou tudo, deixou toda a sua inquietação. Inquietação não, deixou toda a sua opinião relativamente ao mano Azagaia e sobre a questão de Moçambique. Carla. Começou a ouvir o Azagaia, conheceu o Azagaia pessoalmente. O que é que aprendeu com o Azagaia? Que legado, quais são os legados ou as coisas que aprendeu com o Azagaia e vai meter na vida prática? Até porque eu vi que no tempo das manifestações a Carla já teve coragem, coisa que não teve, conseguiu participar numa manifestação. Isso também é fruto do Azagaia. Como é que é? Tenho que concordar com o que estava a dizer o P Underground quando ele disse que umas das atitudes que o presidente Venâncio tem tomado desde que começaram as manifestações, se nós formos a ver algumas das atitudes que ele toma, tem lá nas letras das músicas do Azagaia, por exemplo, há uma música que ele fala de fechem as ruas, não vamos trabalhar. Então, são essas palavras que o presidente Venâncio Azagaia tem uma consideração muito grande por Azagaia, porque Azagaia é um herói, e é um herói consagrado pelo povo. Tanto que o presidente Venâncio decretou que hoje, 18 de março, fosse o dia dos verdadeiros heróis, e o Azagaia está lá. Por quê? Porque ele inspira-se nas letras do Azagaia. Eu até costumo dizer que o presidente Venâncio é rapper, é o que a gente até diz cá, porque não é normal, percebem? Não é normal. Azagaia é um herói vivo. Ele está no meio de todos nós. E nós temos um respeito muito grande por ele, sempre teremos, aprendemos muito. Estavas a dizer que as crianças, até as crianças usam o termo povo no poder. Existem crianças com cadernos escolares que lá na capa tem a foto do Mano Azagaia, percebe? E outra coisa que eu pude perceber também é que o povo, quando olha para o presidente Venâncio, eles olham como se estivessem a ver o Azagaia falar. É uma espécie de profecia, eu não sei se vocês percebem. Aquilo é tipo a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, o que Azagaia escrevia nas letras, então está-se a implementar agora. E olha que ele próprio já disse, numa das entrevistas que ele deu, acho que numa televisão ou em algum podcast, a memória toda, só quer esquecer, onde ele diz que eu fico feliz quando ouço o mais velho a dizer eu não gosto de rap, mas gosto da Azagaia. Eu não sei se vocês percebem a dimensão disso. Eu, por acaso, cresci em casa dos meus pais, principalmente a minha mãe, porque nós crescemos, eu e meu irmão mais novo, nós crescemos com minha mãe, porque os meus 3 irmãos mais velhos, eles foram estudar fora. A minha irmã foi estudar em Cuba, eu tinha 11 anos. Então, praticamente, só cresci eu e meu outro irmão. Os meus 3 irmãos foram estudar fora, outro meu irmão foi para Seychelles, 2 meus irmãos foram para Cuba. Então, nós escutávamos muito hip-hop em casa. E a minha mãe dizia, eu não gosto dessa música, porque essa música insulta. Então, quando alguém diz que eu não escuto, tu pões uma música da Azagaia numa festa familiar, todo mundo vibra. Por quê? Por causa das letras, por causa daquilo que escreve. Então, as pessoas já estão a refletir
hoje em dia, aquilo que ele escrevia, que tem nas músicas que nós todos escutamos, é aquilo que nós estamos a viver hoje, é o que nós estamos a viver agora. Essa, desde as eleições, aquilo está a despertar o povo e o povo está a perceber o quão grande o Azagaia é. O Azagaia é mestre, é guia e hoje em dia nós vemos alguns artistas, tem artistas que até tentam seguir aquela sequência, tentam também gravar, escrever aquelas letras, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A Zagaia é sempre a Zagaia, percebe? A Zagaia era único e ele era frontal. Ele não tinha medo, não tem medo, não tinha medo do regime. Ele escrevia, ele falava, ele defendia o povo e eu acredito que o presidente Venâncio está realmente a inspirar-se naquelas letras. E olha que depois dessas manifestações, de tudo que nós estamos a assistir, tu vais agora, vais para um sítio, ou estás no mercado, estás num chapa, um transporte público, o motorista está lá a tocar músicas de quem? Da Zagaia, coisa que nós não víamos há 2, 3 anos atrás. Que nós escutávamos música da Zagaia no chapa, ou tipo na rádio, mas hoje em dia tu entras no transporte público, o motorista está lá, entras no mercado, estão lá a ouvir música da Zagaia, por quê? É a profecia que está-se a cumprir. Eu costumo dizer que é a profecia que está-se a cumprir. É praticamente o que eu tenho a dizer acerca do legado da Zagaia. Boa. Vamos passar para o mano Snake Brava, mas antes vamos mandar uma boa noite para o Malan Sissi, a Zagaia, o imortal, diz Heitor Augusto, Silvio Sacavela Londaca, o Ambo, ligadinho a partir da província do Ambo, está ligado. Um abraço muito grande para si que está na nossa plataforma, em nosso site, em nosso streaming, e também para si que está em nosso Facebook. E para si que vai ouvir a posterior do nosso canal no YouTube, também um abraço grande. Estamos aqui a falar sobre a dimensão e o legado do rapper Azagaia. Está conosco no painel Simon Júnior, que é rapper, é ativista do hip-hop e também é radialista a partir da província da Huila. E temos também de Moçambique a Carla Rap Diva, que também faz parte da Rádio Zango 8000, representante em Moçambique. Temos Snake Brava, que é do Bloco 4, é um rapper potente, também está aqui. E tivemos o nosso grande mano P Underground, ele que é produtor, é rapper, é ativista, é radialista, é promotor. Infelizmente, por questões de carga no telemóvel, o mano não se faz presente neste momento, mas já deixou a sua mensagem. Quem puder recuar vai ouvir o legado de Azagaia na perspectiva de P Underground. Agora vamos para Snake Brava. Snake Brava, o que é que aprendeste com as músicas do Azagaia, com o legado do Azagaia? O que é que o Azagaia reflete para o Snake Brava? É o seguinte, falar de Azagaia não é fácil e não é uma coisa pequena, mas é assim, eu vou tentar resumir. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com Azagaia é não ter medo. É impressionante como as coisas que eu vou mencionar agora interligam-se, mas é assim, medo, não ter medo, união. Tem uma música do Azagaia que diz: primeiro eles levaram-me, tu não fizeste nada, levaram teu vizinho, tu não fizeste nada. Quando te levarem, ninguém fará nada. Tipo, eles levaram a mim, tu não fizeste nada. Levaram teu vizinho, tu não fizeste nada. Quando eles te levarem, também ninguém fará nada. Então, essas barras são barras muito potentes e que dizem muito. O povo no poder, apesar de essa ser uma expressão que é do Samora Machel,
mas povo no poder é sobre união. Tem uma coisa que o P Underground e a Carla estavam a dizer sobre inspiração do Venâncio Mondlane. Eu olho assim, principalmente agora que eu pude ir ao YouTube e ver uns debates de anos e anos e anos atrás, em que o Venâncio estava ali como um dos convidados ali do painel e o Azagaia estava ali como público. Então, quando tu vais ver o que Venâncio dizia e relacionares com as coisas que o Azagaia também dizia no mesmo programa, tu vês que há muita coisa, há muita concordância e há muita coisa em comum entre os dois, né? Então, eu acredito sim e que algumas coisas o Venâncio possa se inspirar no Azagaia, mas acredito também que de forma genuína o Venâncio já tenha essa maneira de pensar, essa maneira de olhar as coisas, né? Tanto que se tu vais, pegas outras pessoas que são da oposição, talvez de um outro partido, talvez tenham a mesma maneira de pensar que o Venâncio Mondlane. E onde é que está a coisa bonita aí? O Azagaia falava de coisas que o people se identificava com elas, estás a entender? Tanto que a Carla Rap Diva estava a dar aí um exemplo. Eu conheço alguém também, e já ouvi alguém também a dizer exatamente algo tipo: eu não gosto de rap, mas gosto do Azagaia. Porque não é só rap a coisa do Azagaia. O Azagaia é tu levares a letra dele, não precisas ser rapada, mas levares a letra dele e leres aquilo que ele escreve. É muita verdade, é muita realidade. Dizem que a verdade dói, mas tem que ser dita. Então é muita dor, mas é muita coisa mesmo que nós como povo nos identificamos com ela. Então, o Azagaia, por incrível que pareça, muita gente, deu para perceber que muita gente não conhecia muito o Azagaia. Muitos acabaram conhecendo bem o Azagaia depois dele ter falecido. Quando viram tanta gente no dia do velório dele, que quiseram perceber, afinal, esse Azagaia, porque nós sabemos que a mídia tentou sujar o Azagaia de muitas formas, né? Então, sabemos que a mídia tem a sua power, é o quarto poder, como dizem. Então, muitos não conheciam bem o Azagaia e não prestavam atenção naquilo que o Azagaia dizia. Só quando viram o quão ele era grande, quando viram no dia que ele foi enterrado, a massa que estava lá, começaram a escutar e foram perceber que a Azagaia já falava de coisas faz muito tempo. A Azagaia já nos abria os olhos, faz muito tempo. Então, para voltar à pergunta, medo. O Azagaia ensinou-me a não ter medo, ensinou-me sobre união, sobre despertar. O Azagaia tentava te despertar. Tem uma barra dele que até hoje é um dos punchlines mais fortes. E se eu dissesse que a história que tu estudas tem mentiras e que teu cérebro é lavado em cada boa nota que tiras, estás a ver? Yeah. Ele convida-te a olhar a coisa de outro ângulo. Convida-te a não olhares para o 9, mas também olhares para o 6, que é o 9 virado, estás a ver, né? Então, muita gente começou a interrogar-se, porque é muito importante tu te perguntares, olha lá, isto aqui está bom, é isto, mas será? É muito importante a gente ter esse ponto de interrogação, porque se a gente tem evoluído como espécie, como humanos até hoje, é mesmo por nos perguntarmos, não aceitarmos coisas que os outros dizem e nos conformarmos. Então, essa é outra parte. A Azagaia ensina-me também a não me conformar e também sobre liberdade de expressão.
a coisa do Azagaia falar e dizer as coisas, chamar, pôr os traços nos T's, os pontos nos G's, como é que é, chamar de César ao César, chamar de Carla a Carla, é uma coisa que não havia muito naquela altura. Sabemos que muita gente que tentava se expressar de alguma maneira eram calados. Está aí Sibaciba Macuacua, o próprio Carlos Cardoso, acabaram sendo assassinados, mas a Azagaia tivemos, pena que Chacuiza talvez não conheceu, um jovem chamado Jeremias Nguenha, que também ele fazia marrabento, mas de criticar também naquele nível do Azagaia, mas depois acabou perdendo a vida. Então, o Azagaia usou muito bem a arma que ele tinha, que era a voz, o ritmo, a arte e poesia que ele fazia de maneira espetacular e consecutivamente ele acaba se tornando um grande poeta, porque eu vi alguns programas portugueses a levarem a letra do Azagaia e declamarem, não usarem como rap, estás a ver, né? Então, é isso que o Azagaia, que eu aprendi com o Azagaia. Não me conformar, não pensar só no meu umbigo, pensar de maneira coletiva, olhar para o meu irmão e me preocupar com o meu irmão, saber que se hoje é um irmão meu que está a levar tiro, amanhã posso ser eu a levar tiro. E usar a arma que eu tenho também, que por coincidência é o rap, a fazer exatamente ou mais ou menos aquilo que ele fez. Por isso eu acho que cada rapper moçambicano tem que ter pelo menos uma música no seu projeto, seja EP, seja álbum, uma música de intervenção social pura, como fazia o Azagaia, estás a ver? E isso não é só uma maneira de homenagear a Azagaia, mas é uma maneira de mostrar que o Azagaia se foi, mas continuamos nós. Como eu digo numa música, Asa és tu, Gaia sou eu. Então, para mostrar ao regime que o Azagaia ainda vive. Então, não é porque ele se foi, na verdade, ele sempre esteve aqui, vai continuar e vai crescer. Tá? Não sei se me faço entender. Então, é mais ou menos isso que o Azagaia me mostra e é isso que ele representa para mim. Boa. Estamos quase a finalizar. Vamos ver se o Mano Simon já está pronto para poder falar. Mano Simon, como é que é? Estás aí? Ok, o microfone, era o microfone. Eu estava a dizer que vamos agora ver se o Mano Simon já está pronto. Estamos quase a finalizar. Mano Simon, é como então? Check. Simon. Mano Simon. É como então? Estamos quase a finalizar. Ok. Não, eu pude ouvir aqui as opiniões aqui do pessoal do painel e concordo com tudo que foi dito. E nós aqui, de certa forma, sentimos a falta daquilo que é os maiores ícones do nos outros, que inspirou muita geração e conseguiu manter em pé aquilo que é a essência do hip-hop, do rap, foi a intervenção social, através da sua música, através do seu pensamento, levar a música e o do rap é como um fator de mudança e de mudança social. E quando a Azagaia falei com as linhas, pode dar uma biblioteca para nós todos e só esperamos que as gerações vindouras continuem a ouvir as músicas da Azagaia, continuem a levar aquilo que é o legado desse grande ícone e que foi consagrado pelo povo. E é muito bom, sem mídia, sem apoio governamental, mas o povo conseguiu sentir que aquilo fosse um profeta que surgiu, emergiu através da lama e se tornou essa grande referência
referência a essa, como havia aqui um mano aí a decifrar, que disse que conseguiu-se ver que o Mano Zagaia, aquilo que era o pensamento dele, surgiu até nas cidades, surgiu até em grandes debates, estamos a falar televisivos, e tornou um objeto de estudo do seu pensamento. Então, nós, artistas e hip-hoppers, nos sentimos que deve haver mais Zagaias e devemos continuar a elevar aquilo que é a essência do pensamento desse grande ícone, para que o nome da Gaia não fique por aqui. Fisicamente desapareceu, mas a voz continua. É muito bom ser recordado antes da sua partida. Sentimos isso que, infelizmente, já só valorizam quando se parte, mas nós estamos a fazer um trabalho bom. Rádios 8.000, sobretudo. Nós também aqui na Rádio 2005 do Hip Hop criamos também um evento de homenagem e não vai parar por aqui. Esperamos que continuar e que outros hip hopas, outros programas, outros passos continuam a dar visibilidade porque é um dos grandes ícones que jamais vamos esquecer, né? Falar da Gaia, vamos falar daqui a 2050, 2060, e acreditamos que nós temos que ter condições para que a gente consiga recolher aquilo tudo que é as obras desses grandes artistas que também são heróis nacionais, fazem parte do patrimônio cultural lusófono, em particular moçambicano. Porque quando falamos de patrimônio, não são só os baleiros do país, mas sim os artistas também conseguem fazer com que haja mudança de cérebros. E, olha, só de agradecer aqui. Eu tenho pouco tempo, porque também eu sei, estou aqui debaixo da chuva, então consegui estar em casa atempadamente para poder ouvir. Estou aqui na cidade do Lubango, está chovendo de manhã, então a intervenção, se calhar ainda pelo tempo vou ouvir mais um bocado e depois posso surgir para dar aqui os demais. Obrigado. Boa. E assim foi a presença do Simon, que está a banhar um banho de chuva. Moçambique está praticamente um país com dois governos, o governo do povo... Já cuida o microfone. Estou sempre a esquecer. E eu estava a dizer que Moçambique está praticamente com dois governos, o governo do povo e o governo da CNE. Exato. Como é que é, como jovens artistas, como jovens, principalmente como jovens cidadãos de Moçambique, como é que vocês estão a sentir de ter dois governos no país? Como é que está Moçambique nesse exato momento? Olha, não vou comentar muito acerca desse assunto, porque eu não gosto muito de falar de política, mas vou tentar, mais ou menos, Carla comentar um bocado. Carla tem medo de retaliação. Não é? Não. Se tivesse medo, não ia Deixa eu falar então. Não ia às ruas para manifestar. Tu mesmo disseste que a Carla ia para as ruas manifestar. É assim, é que eu nunca fui muito boa de política, de comentar, nem percebo tanto. Até comecei a perceber, mas agora, depois que conheci o presidente Benaz, ter dois presidentes não é fácil, porque um diz isto, outro diz aquilo. Ok, que todos nós já percebemos que a maior parte, 90% do povo, ouve o outro presidente. Por exemplo, hoje, ele disse que era feriado nacional. Na empresa onde eu trabalho, aos feriados, nós não abrimos. Mas olha que hoje todos nós fomos trabalhar, porque
A minha chefe agora adotou um sistema. Nas manifestações, quem não vai trabalhar tem corte de salário. Por quê? Poxa, Exatamente, porque há patrões que não. E olha que todos os patrões, eu tenho conversado com algumas pessoas que também trabalham em outras empresas e também estão a colegas de sofrer o profissão. mesmo. Exatamente, estão a sofrer o mesmo. E são cortes muito altos. São cortes, eu me recordo que mês passado eu faltei 2 dias, não pude trabalhar porque o presidente Venâncio mandou fechar as ruas, foi no mês passado. Eu faltei 2 dias, tive um corte de salário. Então, ter dois presidentes não está fácil, Será que principalmente para a cabeça será que não das é crianças. será As que não crianças têm que é ir à escola. será que não é Frelimo que deu será que não é Frelimo que deu essa ordem? Por acaso, a minha patroa é frelimista. É aí onde eu queria chegar. Então, para te dizer que ter dois presidentes não é fácil, estamos em África, há muita ditadura, principalmente nas empresas, há muita ditadura. Também porque nas manifestações do ano passado, aquelas manifestações, aquelas mais violentas, nós ficávamos uma semana em casa. Há vezes que ficamos uma semana e meia. Então, quando é assim, não há produção. Eu até, em certo modo, eu até percebo, porque se tu não vais trabalhar para poder produzir, tu tens que produzir que é para poder colher. Isso nós todos sabemos. Só que há uma lei que diz que quando um funcionário falta durante as manifestações, que não pode ser cortado salário, mas alguns patrões não estão a cumprir. Então, essa é a primeira dificuldade de ter dois presidentes num país. Não é fácil, não é fácil, não está fácil, as crianças não vão à escola. Hoje eu vi muitas crianças já mandarem voltar nas escolas porque os professores não se fizeram à escola. Por quê? Porque não havia transporte, os transportadores não tiraram os São professores transportes por medo. revolucionários. Exatamente. São revolucionários, começando dos transportadores, porque há quem não tem transporte pessoal, então para se fazer o serviço tens que usar o transporte público. Onde não há transporte público, tu não consegues lá chegar. Então, muitos professores, eu por acaso quando cheguei a casa agora, estava vendo no telejornal que há escolas em todo Moçambique, olha que não é só Maputo, há escolas onde só foram lá dois professores. As crianças chegaram na escola, não tem professores, tiveram que voltar a casa. E os professores justificam-se como? Alguns falam de falta de transporte, não havia transporte. Alguns, eu tinha medo de sair de casa porque achei que seria uma manifestação violenta, achei que iam fechar as ruas. Por acaso, hoje até foi um dia, não foi assim tão violento como nas outras marchas, né? Por acaso, só tivemos um caso na Matola, na cidade da Matola, onde os jovens estiveram lá a guerrilhar com a polícia da UIR. Infelizmente, um jovem perdeu a vida nessa confusão que houve hoje. Eu, por acaso, estava todo dia ligada à internet para acompanhar, porque fui trabalhar e eu queria aprender se poderia conseguir voltar a casa ou não. Mas, graças a Deus, estava muito calmo e sinto muito pelo moço que perdeu a vida. Então, ter dois presidentes num país africano não é fácil. É exatamente isso. Snake Brava, como é que é? Ter dois presidentes no país, como é que É, está a sentir? é assim, eu vou dizer assim, eu percebo muito bem, como disse a Carla, a minha irmãzinha querida, não é fácil, não é fácil ter dois presidentes, ou melhor, ter um presidente que a cúpula escolheu e ter o presidente que o povo realmente votou nele e o povo escolheu como presidente. Nós vivemos numa ditadura disfarçada de democracia, isso já está mais do que claro.
Mas o engraçado é que o presidente do Conselho Constitucional, para mim, ele age como uma menina. Desculpa estar a ser direto, mas é o que eu acho. Ele age como uma menina. Digo isso porque ele já teria, se fosse homem mesmo, com aquelas coisas no lugar, ele já teria chamado o Venâncio faz tempo para conversar. Já teria chamado o Venâncio faz tempo para conversar, mesmo se o Venâncio estivesse a apresentar dificuldades, ele arranjaria a maneira de se encontrar ou ligar para o Venâncio, conversar com ele, falar com ele. Mas o que a gente está a assistir é mais ou menos tipo, o Venâncio pode dizer assim, que amanhã não se paga taxa X. Então, o presidente do Conselho Constitucional aparecer a dizer que não, amanhã tem que se pagar a taxa X só para contrariar o Venâncio, sem estar preocupado com o que realmente importa, que é o povo. Já deu para ver da maneira que ele está a governar, que ele parece que está num braço de ferro com o Venâncio. Mas ele estando num braço de ferro com o Venâncio é estar num braço de ferro conosco, que somos o povo, tá a entender? Então, eu sei que não é fácil, eles já arranjaram uma estratégia de fazer com que as pessoas se revoltem, porque, digamos, nas portagens que muita gente não quer pagar, eles dispensam uma boa parte dos trabalhadores das portagens. Isso faz com que eles façam com que algumas pessoas que são um pouco fracas emocionalmente e que não têm uma capacidade de raciocínio tão forte assim, acharem que o culpado disso tudo é o Venâncio. Tipo, poxa, se não fosse Venâncio, eu teria meu emprego. Outros que saquearam algumas lojas onde eles trabalhavam. Se não fosse Venâncio, eu estaria a trabalhar, sem perceberem que onde está o grande problema. A raiz disso tudo só foram os roubos, é a falta de verdade eleitoral. Foi isso que fez com que tudo isto começasse a acontecer, estás a ver? Então, nós atentos conseguimos perceber qual é a ideia deles, é de dividir o povo realmente, é de dividir o povo, atacar onde dói, que é barriga, fome, tá a entender? Mas eu digo uma coisa, que eu prefiro 1000 vezes ter 2 presidentes, como assim se diz, né? Porque para mim não são 2 presidentes. Nós temos um presidente e uma pessoa que o partido Frelimo lá escolheu, conjuntamente com o Conselho Constitucional, aquela cúpula toda se escolheram entre eles e elegeram aquele presidente lá. Mas o nosso presidente de verdade é o Venâncio, é aquele que quando ele diz A, toda a gente diz A. Quando ele diz vamos bater panelas, toda a gente vai bater. Se ele disser amanhã todos vamos vestir azul, toda a gente veste azul. Então esse é que é o presidente, esse é o verdadeiro líder. Então eu de verdade estou muito feliz por estar a presenciar isto. Eu ainda acredito que um dia a gente há de ver Moçambique a progredir como Moçambique está acontecendo com Burkina Faso lá, com Ibrahim Traoré. Exatamente. Angola também. Essa coisa, eu ainda estou a perguntar-me. Ainda estou a perguntar-me por que essa coisa não foi o Elar, aquela gente que não deixou o Venâncio entrar lá. Exatamente. Tira o Elar, aquela gente, Chacuíza. Poxa. Olha, Mas é isso, irmão. Eu estou feliz porque quando vamos comparar aquilo que Venâncio diz e aquilo que o presidente do Conselho Constitucional diz, mano, é uma diferença de água para vinho, até não vou dizer de água para vinho, vou dizer de água para pedra, porque vinho pelo menos ainda é líquido e água é líquido. Então, só para veres que é estado líquido e estado sólido, coisas totalmente diferentes. E é sabido que ele às vezes cabula um pouco daquilo que o Venâncio diz, ideias de Venâncio. Se for assim também, fico feliz porque pelo menos está a se implantar qualquer coisa
para mudança, nem que seja um bocadinho. Mas o impacto do Venâncio está a surtir efeito e eu estou feliz por ter Venâncio como nosso presidente do povo. Boa, boa. Estamos a finalizar, vamos então na fase de conclusão. Dia dos Heróis de Moçambique, dia dos Novos Heróis de Moçambique. O que é que podem dizer, né, para fechar esse tema sobre os heróis de Moçambique, em especial do Mano Azagaia e o legado do Mano Azagaia? Dia dos Heróis, 18 de março. Eu acho que são heróis por merecimento. São heróis por merecimento. O Azagaia foi um herói consagrado pelo povo. O povo tem muito carinho por ele. Ele foi um verdadeiro revolucionário que sempre lutou pelo povo. Eu posso dizer que Azagaia é um democrata, posso assim dizer. Ele lutou pelo povo, ele lutou contra o regime, ele foi muito frontal, ele deu as caras, apanhou muitas tapas, foi preso. Eu acho que ele é herói por merecimento. Ele é nosso guia, é nosso mestre, nós temos aquele respeito por ele, sempre teremos. Então, falar da Azagaia como herói é falar como alguém que está lá. Ele é herói por merecimento, percebes? Não sei se vocês percebem, porque eu nem tenho palavras. Acho que prefiro terminar por aí. Não tenho mais palavras. Snake Brava, palavras finais. É assim, certo. É o seguinte, por que hoje, dia 18 de março, é considerado dia dos heróis moçambicanos? Sendo que Azagaia faleceu no dia 9 de março, se não me falha a memória. Muita gente talvez não saiba ou tenha se esquecido, ou alguns que não sejam daqui de Moçambique não percebam. É o seguinte, quando o Azagaia faleceu, depois houve um grupo de pessoas, de fãs do Azagaia, pessoas que queriam acompanhar o caixão do Azagaia até o cemitério e queriam ir por uma via que negaram que se fosse, porque para eles já era uma ameaça, porque poderia passar perto do palácio presidencial, não sei o quê. Então, depois disso, houve uma marcha organizada por ativistas sociais que, por coincidência, o próprio Venâncio Mondlane também esteve nessa marcha. Aquilo foi uma marcha que fez-se tudo de maneira legal, pediu-se às instituições competentes que pudessem aceitar que aquilo acontecesse, legalizar a marcha. Tanto que, quando é assim, eles tinham de disponibilizar até alguns carros da polícia para ir acompanhar o pessoal que está a fazer a marcha, com os cartazes, camisetes, não sei o quê. Então, nesse dia, não sei porquê, de repente, já estava tudo ok, tudo organizado, mas de repente a polícia começa a lançar gás lacrimogênio, começa a ameaçar a população, começa a criar medo nos homens da marcha. Não vou chamar de manifestantes porque não estava-se a manifestar, aquilo era uma marcha mesmo. E a Eduardo Mondlane toda ficou a cheirar gás lacrimogênio, tanto que algumas pessoas perderam olhos, outros ficaram feridos, gravemente feridos, outros até hoje com grandes e graves sequelas. Então, aquela atitude da polícia foi a atitude número 1. Depois
com as coisas das eleições, não sei o que, eles só foram continuando com uma maneira de agir que começou naquele dia, no dia 18 de março. Então, para dizer o seguinte, os heróis, quando disse Dia dos Heróis, dia 18 de março, não é só porque são aqueles que estiveram no dia 18 de março a marchar, não. Toda gente que deu a sua vida, toda gente que está a ser assassinada, porque está a lutar por um Moçambique melhor, está a lutar para que os seus filhos, suas gerações próximas tenham uma vida digna. São todos heróis, todos nós. A Carla que vai às manifestações, vai fazer greve, é uma heroína. Todos aqueles que estão a lutar de uma ou de outra forma, usando o microfone, usando a arte que tem, usando a sua voz, usando camisetes, cartazes, todos esses são heróis. Então, este dia 18 de março é dia Mano dos Simon, heróis. microfone, Mano Simon. Dos heróis, da juventude, eu posso assim dizer. Os verdadeiros heróis são esses que estão todos os dias aí na batalha, são aqueles que morreram a tentar defender, levaram tiros, balas verdadeiras, não sei o quê. Esses são heróis. Não estou a falar daqueles que levaram tiros a tentar saquear. Não. Eu sou muito contra manifestações. Aquilo não é manifestação, é vandalização. Não estamos a falar disso, estamos a falar das pessoas que foram com cartazes, receberam balas verdadeiras. Esses são heróis de verdade. Então, este dia realmente é um dia dedicado a eles, dedicado a nós, né? Posso assim dizer, porque realmente estamos numa luta e vamos lutar até onde der. Já que são as últimas palavras, as últimas considerações, quero agradecer mais uma vez a Coisa pelo convite. Eu falar de Azagaia, logo eu sinto-me um mero mortal como eu ser convidado para falar de Azagaia. Me sinto um rei até, sinto-me no trono por ser convidado. Então, gratidão, mandar um grande abraço ao Bloco 4, mandar um grande abraço à plataforma, meus irmãos. Um beijinho, Carla Rap Diva, um grande abraço, Shaquiza, abraço, Simon Jr., abraço, Mestre Underground. Estamos juntos. Boa. Simon Jr., palavras finais. Homem da chuva. Epa! Olha, já estou em casa por acaso. Estou em casa por acaso. Olha, que bom. Depois da chuva, o Lubão está chovendo desde manhã. Então, até vir a casa também a chuva. Mas pronto, já deu para, ao longo do caminho, ouvir aqui as intervenções do pessoal do painel, a Carla Letiva, o Mano Underground. Mas eu gostaria de aproveitar o tempo que tenho para falar sobre, primeiramente, do pressuposto de que estão a viver, né, de ter dois presidentes. Primeiramente, eu encorajo aí os nossos irmãos de Moçambique e digo sempre que a voz do povo é a voz de Deus e a voz do povo, a vontade do povo vai se cumprir. Eu acredito, eu entendo de política, sou formado nessa área de política e quando há uma manifestação popular, o povo, quando se manifesta, é como se fosse a água. A água tem sempre um caminho onde podes tentar vedar, podes meter Coca-Cola resistente, mas a água é sempre água. E o povo é como água. Sempre arranja um caminho. Certo. Então, quero dizer que esse caminho já está a ser passado. Eu acredito que em menos de 5 anos, Moçambique vai ter um governo que o povo quer. O que está a acontecer aí são questões que têm a ver com política externa. Até o próprio presidente, ele quando entrou no poder, quis fazer umas reformas na economia, nos impostos, mas o FMI veio e disse que não pode aumentar salários, não pode fazer redução de impostos. Quer dizer, o que está a acontecer aí é a questão de que o governo
da Frelimo está a servir os interesses do Ocidente. Mas que temos que perceber que a África já não é mais a mesma. Tivemos a Primavera Árabe, tivemos aí algumas mudanças de alguns governos a nível da SADC e tem, nesse preciso momento, a nível daqui da região da SADC, cerca de 3 ou 4 países que faltam mudar os seus regimes. Propriamente dito, Angola, África do Sul. Tivemos na Namíbia, quem venceu as eleições foi uma senhora. Quer dizer, temos os golpes de Estado. Então, de certa forma, as coisas, a voz do povo está se fazendo cumprir. Então, nós aqui em Angola não somos medrosos. Diz sempre tudo ao seu tempo. E estamos a beber muito da inspiração dos humanos de Moçambique. Nós vivemos aqui, a nossa guerra foram 40 anos. Foram 40 anos. E temos 20 anos de paz. E imaginemos que nos 40 anos nós passamos mal. A idade que temos, praticamente nascemos na guerra, crescemos na guerra. E não temos medo estamos de a morrer, lutar, estamos a morrer guerreando. Sim. Certo, não queremos mais guerra. Nossa guerra agora já não vai ser uma guerra. Depois do calar das armas, acredito que a guerra que nós devemos ter é uma guerra intelectual. Uma guerra inteligente, que fazer com que os políticos saibam que o povo de 10 anos atrás já não é mais o mesmo, o pensamento já não é mais o mesmo, e que deve haver mudanças. Mudanças só são mudanças quando há aspectos positivos. E que nós queremos é que, como povos, a gente consiga sentir a essência da paz. Porque temos muitos países que não têm os mesmos recursos que nós temos, tanto faz Angola como Moçambique, mas vivem muito bem. Prova disso é para o Cabo Verde, que não tem nada, mas há uma organização do governo muito forte. Nós aqui iríamos ser a potência, a par da África do Sul e da Nigéria. Angola poderia ser, se calhar, quiçá, o terceiro país da África, ou o quarto, com melhores índices de condições de vida. Moçambique também tem o seu camarão, tem o petróleo, tem o seu gás. Podíamos estar bem, né? Mas decidimos que tudo isso tem a ver com a herança colonial que nós tivemos na transição do governo português, que entregou o poder a Frelimo, como entregou o poder ao próprio partido MPLA. Então, tudo isso enraizou, fez com que os governantes atingissem a ambição desmedida. E pronto, estamos a viver aquilo que se diz que é como se fosse um pacto com o demônio. Então, agora, eu só quero dizer que tudo é o seu tempo. Mas pronto, vamos à essência. E prova disso é que temos um jovem que hoje estamos a falar, que é o Mano Azagaia. O Mano Azagaia praticamente é a continuidade daquilo que vai para frente, daquilo que se espera dessa nova juventude, daquilo que se espera essa geração, que é mudança governamental, mudança social, em todos os capítulos o que se quer aqui é mudança. Só esperamos que, através da música, também sabe muito bem que a música é um vínculo muito importante para a mudança dos contextos. E vai ainda surgir outros manos azagaias ali, que vão continuar a revolucionar e a levar aquilo que é o pensamento crítico e a vontade do povo. E quando falamos do presidente Venâncio, o Venâncio é um rapper. Eu digo sempre que dos 0 aos 50 anos são todos hipopas. E atualmente, se a gente for para ver na governação democrata, os democratas bebem muito dos hip-hops. Na América, sobretudo, no Brasil também, sobretudo, e em Portugal, o Partido Democrata já levou a matéria do Mano Azagaia na universidade. E, quer dizer, é muito bom sermos citados, o nosso pensamento, levar aquilo que é
a essência, levar aquilo que é a grandeza do artista, ao pensamento, porque não é fácil. Eu digo sempre que o ser humano é como as árvores. Há quem nasceu para dar frutos e sombra, há quem nasceu para ser lenha. E o Manazaré deu tudo. Deu frutos, deu sombra e depois tornou a lenha. A lenha que é esse combustível. Boa, boa, boa. Olha, estamos de parabéns. Nesse exato momento, estou aqui a ver, analisar no streaming, a partir do site e do aplicativo. 1000 pessoas a ouvirem ao vivo a partir do site e do aplicativo. Estamos de parabéns. É um tema que, de certa forma, catapultou, né? Ou puxou a curiosidade das pessoas. No Facebook temos pouca gente a ver, né? Com certeza que vão vendo, mas no nosso streaming temos 1000 pessoas ao vivo a ouvirem-nos desde o Brasil até os 4 cantos do mundo. É o mundo a nos ouvir, é a Rádio Zango 8000 a ser ouvida de Luanda, já não é Luanda, do Icolibengo para o mundo. Olha, nós agradecemos muito pela vossa disponibilidade de tempo. Com certeza que haverão temas onde farão parte do novo painel. Então nós ficamos por aqui, voltamos na próxima edição e nós vamos ficar com música do Mano Azagaia, Sétimo Dia. Vamos lá, ficamos por aqui, fomos na rádio.